Olá pessoal, tudo bem? Gente, passei para os meninos, né? Para o Wilson, na verdade, que ia fazer a devolutiva da prova, né? A vista da prova. Então, assim, por live, eu até acredito que seria melhor. No entanto, muitos não participam. Então, eu falei, eu vou fazer por vídeo, que aí fica salva, né? E aí eles conferem. Fica um pouco difícil, né? Vista de prova geralmente a gente faz pessoalmente. No entanto, essa é a única maneira que nós temos. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, só para mandar mensagem, tá? Eu vou digitar as notas essa semana. Ainda dá tempo, mas acredito que a maioria tenha ido bem, pelo que eu vi até agora. Então tá bem tranquilo, tá? Eu vou fazer de que maneira? Eu vou lendo, comentando na minha ordem aqui. Então, são 16 objetivos, das quais vocês fizeram só 8. 8 dissertativas, das quais vocês só fizeram 4, tá? Então, eu vou tentando comentar, visto assim do que eu vi, mas qualquer coisa eu estou à disposição. Vamos lá. Primeira pergunta. A minha primeira pergunta era, segundo a OMS, né, o conceito de saúde, conceito de uma pessoa saudável. Se vocês repararem na própria pergunta, ele estava a resposta, tá? Então, a resposta correta, uma pessoa saudável é aquela pessoa que tem um equilíbrio físico, social, emocional e espiritual. Não é só uma pessoa livre de doenças, tá? Isso acho que estava bem claro para vocês. A minha segunda pergunta, ela fala sobre o momento de sistematização de uma aula. Na própria pergunta, ela explica, né, o que é isso. O momento de sistematização é aquele momento de fechamento, né, onde a gente fecha a aula, que os alunos amarram os pontos. E aí ele deu exemplo daquela aula da saída de campo, tá? Aquela aula em que os alunos saem da escola para trabalhar um pouquinho o conceito de saúde coletiva e individual. Então, dentro dessa aula, dessa saída, qual seria o momento de sistematização? Então, tinha assim, na hora da observação da coleta de dados, né? Na hora que preenche uma tabela, enfim, tinham vários. Qual a resposta correta? A resposta correta era na construção conjunta de um grande quadro para agrupar e organizar as observações de cada grupo de alunos em 3 categorias e durante o processo vasta discussão com o grupo cada um dos fatores apresentados, tá? Então, naquele momento que eles voltam da saída, e foi colocado no quadro lá, né? O que depende do indivíduo, o que depende da coletividade, e outro, se eu não me engano, o que depende de ações públicas. Por quê? Porque ele reflete desde os conceitos até as práticas dele, tá bom? Então é nesse momento que é fechado. A minha terceira pergunta era uma pergunta com alternativas, com preenchimento de lacunas, tá? Então, assim, era sobre o micro-organismos. A maior parte dos fungos, bactérias, vírus e protozoários no caso, inofensiva à saúde humana e pode até trazer diversos benefícios através da sua atividade. Podemos dividir os micro-organismos em 2 grupos, patogênicos e não patogênicos. Então, a alternativa correta era inofensiva, benéfico, patogênico e não patogênico. Quarta pergunta, falava sobre o Carlos Augusto Monteiro, né, especialista brasileiro em questões sobre alimentação e saúde, que ele fala de 4 dimensões da alimentação. Você tinha 5 alternativas e a pergunta era qual das alternativas não faz referência a nenhuma delas. Então, 4 são verdadeiras e uma falsa. Era para você assinalar a falsa. Qual é a falsa? É a necessidade de um alto consumo de proteína, seja ela de origem animal ou vegetal, tá? Então, isso é falso. Ele não falou em nenhum momento sobre o grande consumo de proteína. Aqui, a quinta pergunta, desculpe, era sobre as práticas propostas sobre o tema de energia. Teve um quadro comparativo. É uma pergunta também que caiu naquelas questões que comprovavam
bom a presença de vocês, tá? Tinha um quadro comparativo de vantagens e desvantagens, né, sobre diversas fontes de energia. E aí a alternativa era para assinalar a que fazia referência a uma habilidade do 8º ano da BNCC, né? Então tinham várias, tinha que ler com calma. A alternativa correta seria a EF08CI, que é Ciência 01, identificar e classificar diferentes fontes renováveis e não renováveis e tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades, tá? A sexta perguntava o conceito, ela dava o conceito de saúde coletiva, mas pedia o objetivo da saúde coletiva, tá? E tinha que tomar cuidado, porque duas alternativas eram muito parecidas, tá? Então, assim, a resposta correta era prevenir o desenvolvimento ou a disseminação de patologias e demais problemas de saúde por meio da implantação de perfis sanitários condizentes com a cultura e a necessidade de uma região. Tinha uma questão que era uma alternativa que era igualzinha, só que no lugar de região ele colocava de um indivíduo. Se é saúde coletiva, obviamente que envolve mais que um indivíduo, tá? 7. Fala que a educação é considerada um dos fatores mais significativos para a promoção de saúde. Isso vai te ajudar, quem foi esperto e pegou a mesma questão, ela ajuda a responder uma questão dissertativa. Ao educar para a saúde de forma contextualizada e sistemática, o professor e a comunidade escolar contribuem de maneira decisiva para a formação do cidadão capaz de atuar em favor da melhoria dos níveis de saúde pessoais e da coletividade. Experiências nesse sentido mostram que para garantir uma aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e hábitos de vida é necessário. Aí tinham 5 alternativas. Vocês tinham que colocar a alternativa mais completa, tá? Que seria que além, tomar cuidado porque tinha uma que falava assim, focar na transmissão de informações a respeito do funcionamento do corpo, descrição das características de doença, bem como elenco de hábitos de higiene para que os alunos desenvolvam atitudes de vida saudável. Parece que é a resposta correta, mas o problema é que ela não é completa, tá? Só isso não adianta. Eu falar para um aluno que tem que tomar banho, falar para ele que tem que escovar o dente, ensinar como o corpo dele funciona. Isso não é a resposta correta. Qual seria a correta? Que além das informações fisiológicas, né, ensinar como funciona o corpo e desenvolver os hábitos de higiene, é preciso educar para a saúde, levando em conta todos os aspectos envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontecem no dia a dia da escola, que os alunos desenvolvem atitudes de vida saudável, né? Então, higiene só e o corpo não adianta, você tem que ter uma vida saudável. Isso se aprende como? No cotidiano, tá certo? A oitava, exemplos de atuação da escola para incentivo de uma vida saudável, exceto. Essa pergunta aqui eu falei que eu ia comentar. Teve um aluno que ele teve dúvida nessa pergunta, eu até falei para ele que eu não ia ajudar, porque se eu ajudasse um, tinha que ajudar todos, né? E não pode, não é, teoricamente, não é para ser uma prova com consulta, né? E ele falou assim para mim, professor, essa pergunta, ela dá a entender de homofobia. Aí eu falei assim, então não preciso te falar mais nada, né? Dá uma lida na pergunta. Porque assim, ela coloca 5 alternativas, falando assim que são exemplos de atuação da escola para incentivo de uma vida saudável, exceto, ou seja, 4 estão corretas, menos uma. Orientação e estímulo a uma alimentação saudável, a escola tem que fazer? Sim. Estímulo à prática de atividades físicas? Sim. Auxílio à identificação de situação de risco? Sim, é o papel da escola. Programa de educação sexual com orientação sobre ISTs e métodos contraceptivos? Sim, já conversamos sobre isso. E a última, programa de prevenção contra a homossexualidade. Tem programa de prevenção contra a homossexualidade? Que estava na cara a resposta, né? 9. Numa proposta de situação de aprendizagem para uma pesquisa sobre fatores que promovem e os que prejudicam a saúde da população no bairro, que foi aquela proposta de atividade externa, né? Saída de campo. Ela requer uma preparação e inclui itens. Então, tinha 5 itens lá. 4 fazem parte da preparação, 1 não, né? Então, elaboração de uma guia de observação? Sim, você precisa sair com uma guia. O que você vai observar? Senão, o seu aluno vai ficar batendo perna à toa.
Divisão do grupo de alunos, às vezes requer, né? Então, você já tem que ver qual o seu objetivo, como que você vai agrupar esses alunos. Também conversamos sobre isso, tá lá na aula. Orientação quanto ao preenchimento de tabela somente na volta da saída para não rasurar as mesmas. Isso não. A tabela é para isso, para sujar, não tem problema. Por quê? Porque a tabela é para que ele não esqueça de nada importante, tudo que ele observe, ele registre. Porque se a gente ficar aqui, ó, só confiar na nossa cabeça, não dá certo, ainda mais adolescente. Ah, mas se sujar, primeiro que não era objetivo, aquilo não era um documento que seria, né, vocês como professores perceberão que nós temos que ter documentos escritos que comprovem o trabalho dos alunos. Isso é, ninguém está falando que tem que ser abolido. No entanto, se você precisa disso, você vai com uma tabela para o campo, tá? Mas quando você chegar, se precisar, você passa limpa, você passa uma outra tabela. Mas ele tem que sair para encher aquilo na hora, senão perde a funcionalidade. Vai ser igual vocês no estágio. Quando vocês forem fazer estágio, eu oriento a vocês que não levem a pasta de estágio para o estágio direto, porque se rasura, porque é um documento, mas que leve um caderninho para anotar, porque você não vai guardar, você não pode confiar só no seu poder de memória, tá? Então a resposta certa, que no caso é errada, é a orientação quanto ao preenchimento de tabela somente na volta. E eu frisei isso na revisão. As demais estão corretas. 10. Por que, apesar da microbiologia fazer parte do conteúdo de ciências naturais em todos os níveis de ensino, ela fica mais atraente no ensino fundamental 2? Também tinha no material, né? Porque é nessa fase que os alunos conseguem, com mais desenvoltura, realizar experiências e atividades que provam a existência de pequenos seres vivos, tá? 11 era verdadeiro e falso sobre micro-organismo. Todas eram verdadeiras, exceto a segunda, tá? Então, a resposta correta era a alternativa que tinha V, F, V, V, tá? Então, só a segunda afirmação era falsa. 12. Era uma pergunta sobre o experimento cultivando bactérias, né? Então, a pergunta explana a questão, né? E ela pergunta assim para vocês qual era o principal objetivo do professor com essa experiência para os alunos. Então, a resposta aqui tem 5 objetivos, uma de cada experimento. Desse experimento, que é aquela que eles esfregam cotonete e tal, né? É para que os alunos percebam a existência dos micróbios e como eles contaminam o meio à volta, tá certo? 13. A escola pública pode contribuir para melhorar a alimentação dos seus alunos e estimular os mesmos a adotarem uma alimentação saudável através de ações como. Ele cita 5 ações, também é uma pergunta que ajuda lá na dissertativa, quem caiu com essa ou com a dissertativa, tá? Tinham 4 ações, e as 4 ações eram corretas. Então, a alternativa correta é onde todas as ações são recomendadas. A pergunta 14 falava de temas que podem ser explorados como conteúdo pelo professor em sala de aula ou em projetos interdisciplinares para fundamentar a educação alimentar. Então, ele deu alguns temas aqui, qual que poderia ser explorado. Então, só um que não pode. Nutrientes presentes nos alimentos tem que ser, né? Faz parte. Sistema digestório, distúrbios e doenças relacionadas ao sistema digestório. Influência da mídia e padrões estéticos de beleza, sim, ele tem a ver com o sistema de educação alimentar. E a última, métodos contraceptivos e prevenção de ISTs. Isso não está dentro da educação alimentar, né? Ele é um conteúdo, mas não dentro da educação alimentar. A pergunta 15 era sobre fontes renováveis de energia, né? Não renováveis, no caso ele pedia exemplos de fontes renováveis. E pedia para assinalar que o único que não era renovável. Então, o único exemplo de fonte não renovável aqui era a energia nuclear, certo? 16 também era sobre energia. Falava que sobre energia, quais os conteúdos que podem ser desenvolvidos, que no caso é o estado físico da matéria, né? Não tem nada a ver com a energia, apesar do eixo falar que se trabalha sobre matéria e energia. Mas dentro do tema de matéria, de energia, você não vai falar sobre estados físicos de matéria. Os demais estão corretos. As dissertativas eram... Só um minutinho aqui.
bem tranquilas também, a maioria percebi, deixa eu trocar a mão aqui que tá cansando já. Percebi que a maioria dos alunos foram melhor na dissertativa, tá? Então, a primeira, a educação é considerada como um dos fatores mais significativos para a promoção da saúde. Descreva sobre a importância de abordar a saúde na escola e nas salas de aula. É aquela questão que eu falei lá atrás, né? A saúde a educação é de grande valia para falar de saúde, né? Porque ali, através de hábitos diários, de um sistema, né? Ele é de grande importância, tá? Os alunos vão aprendendo através de hábitos que eles nem percebem no seu cotidiano. Segundo, era falar para descrever uma forma de contextualização, ou seja, apresentação inicial de forma criativa e significativa sobre o tema saúde coletiva para uma turma de 8º ano do ensino fundamental. Como que você vai falar de saúde coletiva para o ensino do 8º ano? Tinha nas nossas propostas. Você não vai chegar, olha, hoje nós vamos trabalhar sobre saúde coletiva. Ele quer saber como que se apresenta para o aluno esse tema, de forma que ele se interesse, que ele sinta uma necessidade de aprender sobre isso. Você pode citar outras. Lá no material que a gente trabalhou, foi levado uma sequência que apresentava, perguntava aos alunos, né, o que eles entendiam por saúde, tinha uma discussão, depois o professor apresentava o conceito pela OMS, depois tinha umas tabelas, mas enfim, se você falasse para mim, não, professora, vou levar uma revista para eles, né? Vou apresentar um filme, algum problema de saúde a gente vai discutir. Isso é com vocês, mas sempre levar algo para chamar a atenção dos alunos. Naquele momento é o momento que você captura ou não a atenção do seu aluno, né? Então era isso que era a pergunta, tá? Cite as medidas que uma escola pública pode tomar para contribuir e melhorar a alimentação de crianças e adolescentes e quais os papel dos pais dentro desse aspecto. Então, assim, aqui, alguns eu dei meio certo, tá? Porque não colocaram o papel dos pais. Então, assim, a escola, todas aquelas medidas. Proibir certos alimentos na cantina, oferecer alimentos saudáveis, a questão da alimentação inclusiva, trazer profissionais de saúde ligados à alimentação, né? Mas os pais também, eles têm que continuar, tem que ter uma educação para esses pais, uma campanha, né? E que eles façam a parte deles em casa, porque o aluno não fica só na escola, não adianta a escola fazer e os pais não, né? Então, o papel dos pais é fundamental nesse trabalho. Aí a outra pergunta era sobre a energia, o objetivo, né, da BNCC dentro da disciplina de ciência apresentar como uma de suas unidades temáticas o tema matéria e energia. Então, no caso, era assim, né, desenvolver a capacidade, né, de entender os tipos de energia, né, e isso envolve o quê? Compreensão, origem, utilização dos processos, como economizar, tá? Você não precisa copiar a palavra de livro, não, você poderia responder. É um tema, é uma necessidade gritante, pois tudo hoje gira em torno da energia, né? Sem contar que tem muitas fontes que não são renováveis e a gente vive num planeta que os recursos naturais estão findando, tá certo? Tratando-se de saúde individual e coletiva, foi colocado 5 experimentos. Aqui, só pedi para vocês escolherem um deles, tá? E dissertar, argumentar se ele era fácil para fazer, se dava para fazer em questão de materiais, né? Se é caro, se é barato, se é fácil de conseguir, se dá para fazer em casa, tá? Se era fácil compreensão e a importância de fazer esse experimento, tá? Então, isso é bem pessoal, né? Não dá para aceitar o porquê sim, mas considerei bastante coisa, né? Teve aluno que escreveu bastante, aluno que escreveu pouco, mas conseguiu atingir o objetivo, né? Então, também acho que foi uma pergunta que ajudou bastante para quem estudou. A 7 falava assim, que entre os objetivos da educação para a saúde, eu coloquei uma que era para vocês explicarem. Esse aqui alguns não conseguiram, não. Falava assim, ó, um dos objetivos é responsabilizar-se pessoalmente pela própria saúde, adotando hábitos de autocuidado, respeitando possibilidades e limites do próprio corpo.
Então, o que isso significa e de que forma o professor pode contribuir para a conquista desse objetivo? Gente, o que isso significa? Que o aluno, ele tem que perceber que ele é o responsável por cuidar-se, o autocuidado, né? Na idade adolescente, ele está passando por isso. Até uma certa idade, a mãe tomava banho, via roupa, ele tem que prestar atenção que ele tem que cortar a unha dele, né? São pequenas coisinhas ali. E ele tem que adotar esse hábito, né? E respeitar os limites do seu corpo. E de que forma o professor pode ajudar nisso? Possibilitando atividades para que ele compreenda, né? Falando sobre o seu corpo, criando hábitos através de diversas atividades, tá bom? Então, essa aqui também, assim, deixaram de completar, né? Mas alguns compreenderam bem, eu considerei, mas eu lembro, acho que uma ou duas questões eu não consegui encontrar coerência, aí eu tive que zerar, tá certo? E a última falava sobre a epidemia no Brasil de obesidade e diabetes, né? E com essa afirmação, fazer uma breve reflexão da alimentação do povo brasileiro nesses últimos 50 anos. Também tem gente que escreveu umas coisas ali que, desculpe minha sinceridade, mas claramente não estudou, não abriu material, tá? Outros que escreveram muito bem, com suas palavras, né? Colocaram assim perfeitamente, tá? Então, nos últimos 50 anos, nós vivemos um paradoxo. No primeiro momento, a população brasileira, a grande maioria, ela tinha pouco acesso a bons alimentos, tá? Por falta de renda, né? E nesse tempo aumentou a renda. No entanto, as pessoas, por causa desse poder aquisitivo maior, também veio as indústrias com alimentos processados, né, industrializados, e esse poder de compra, ele foi focado para isso. Então, hoje, nós compramos, temos acesso a muitas coisas, mas administramos mal, compramos alimentos processados, né? Alimentos com alto teor de gordura, de sódio. E aí, o que a gente tem? De açúcar. Temos pessoas obesas, grande população obesa, né? Com questão de hipertensão, diabetes, né? Então era só para você fazer um apanhado disso, tá bom? Considerei bastante coisa, mas tem coisa que não tinha nada a ver, não dá para fazer milagre. Acho que é isso, gente. Falo meio rapidamente. Vejam aí se vocês conseguem. Se alguém tiver alguma dúvida, pode corrigir. Desculpe, acho que tá com alguma interferência, que hoje aqui foi difícil. Foi cachorro, foi caminhão de gás, vizinho batendo porta, hoje tá bem complicado, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer coisa estou à disposição.